Bom dia, alunos, tudo bem? Aqui mais uma vez o professor Leandro, dando continuidade aos conteúdos da disciplina Educação Física do segundo semestre do ano de 2020. Alunos, a última vez que nós trabalhamos aqui, falamos sobre os esportes de rede e parede. Nós explicamos, demos o conceito do que seria o esporte de rede e parede e explicamos um esporte em específico de rede e parede, que, se não me falha a memória, foi o... Duvido. 5 segundos. Foi exatamente o futevôlei dos ninjas. Lembram? O Sepak Takraw, que aí nós explicamos o histórico, explicamos como ocorre o jogo, regras básicas, equipamentos. E como eu falei para vocês desde o início, o nosso objetivo é sempre trazer para vocês um conteúdo diferenciado, que seja um conteúdo que você não tenha tanto contato. Porque é muito fácil eu chegar para vocês aqui e explicar o esporte de rede e parede, falar sobre voleibol. Mas o voleibol já está tão inserido no nosso contexto, né? Nós já conhecemos tanto sobre voleibol, passa na televisão, nós conhecemos os atletas da seleção brasileira, então às vezes fica um pouco chato falar do que nós já conhecemos. Então o objetivo do professor Leandro é exatamente mostrar para vocês os conteúdos que vocês não têm tanto contato. Por exemplo, Sepak Takraw, creio que quase ninguém tinha contato sobre esse esporte. E agora nós vamos falar sobre um outro esporte. Por isso eu coloquei no início aqui o primeiro slide sobre os esportes que nós colocamos que são designados, que são denominados de esporte de rede e parede. Preste atenção. Vôlei, vôlei de praia, tênis, badminton, Sepak Takraw, pádel, peteca e squash. Nós falamos sobre o Sepak Takraw. E agora nós vamos falar sobre um outro esporte. Presta atenção. O esporte que nós vamos falar agora dessa vez é o badminton. Leandro, não conheço esse esporte também. Tu está vindo só com esporte novo, Sepak Takraw. Badminton. Não conheço. Calma, eu também não conhecia tão bem. Conhecia o nome, mas pesquisei bastante para elaborar essa aula para vocês, para elaborar esse conteúdo. E vou explicar para vocês mais ou menos o que é, o histórico, o que equipamentos são utilizados para a prática desse esporte e as regras desse esporte. Beleza? Vamos lá. Atenção! O histórico do badminton. O badminton foi criado no século XIX na Inglaterra. Ó, século XIX. Faz um pouco de tempo. Inspirado num jogo que era praticado na Índia, chamado de Pona. Moçada, o jogo foi criado na Inglaterra, mas inspirado em um jogo que acontecia na Índia. E o nome desse jogo se chamava de Pona. Beleza? No entanto, um jogo semelhante já era praticado na Grécia Antiga, por nome de tamborete ou peteca. Moçada, existe uma dúvida da onde veio realmente a criação desse... Não, de onde surgiu o incentivo de criar esse esporte. Ou se foi de um esporte da Índia chamado Pona, ou se foi da Grécia Antiga de um esporte chamado tamborete ou peteca. Mas nós temos essas duas possibilidades, beleza? O nome desse esporte está relacionado com a Badminton House. Em inglês eu tenho certeza o que eu estou dizendo agora. Se não me falhar a memória, faltou uma aspas e um S aqui no badminton, viu? No inglês correto. Professores de inglês, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Explicam para os nossos alunos aí. Expliquem para nossos alunos, por favor. O que quer dizer, moçada? Badminton's House quer dizer a casa do badminton. Então, o esporte ganhou esse nome porque ele foi criado na Badminton House. O esporte, quando é criado, moçada, ele na verdade é um jogo, porque ele não tem regras pré-estabelecidas e nem federações ou confederações que façam com que essas regras sejam cumpridas, e ele não tem um nome. Agora, o nome é criado de acordo com alguma situação dentro da criação desse esporte. O esporte foi criado na Badminton House. Então por que não botar o nome do esporte de badminton? Então o nome do esporte badminton veio porque ele foi criado na Badminton House, que a tradução para o português é Casa do Badminton. Beleza? Vamos lá. Local que supostamente foi jogado pela primeira vez. A Badminton House
era propriedade do Duque de Belfort. Moçada, essa pronúncia aqui eu vou ficar devendo para vocês porque eu não consegui entender. Mas se tiver algum professor de inglês aí que possa ajudar, me ajude. Duque de Belfort. Belfort. Creio que seja isso. Mas deu para entender. Então, recapitulando. O badminton ele foi criado, inspirado ou em um esporte na Índia chamado pona, ou então um esporte da Grécia Antiga chamado de tamborete ou peteca. Beleza? Esse esporte ele foi jogado pela primeira vez na Badminton House. Por isso o nome do esporte é badminton. Tranquilo? Então vamos lá. A quadra de badminton. Atenção. Coloquei uma figura aqui que representa a quadra e coloquei algumas explicações aqui. Presta atenção. A quadra de badminton varia em dimensões, consoante ao número de jogadores, individual ou pares, medindo 13,4 metros de comprimento e 6,18 metros em largura, se for singular, se for jogo individual, e 6,10 metros se forem duplas. Leandro, me perdi todinho, cara. Tu me atrapalhou bem aí? Calma. Vou explicar para vocês. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a quadra de badminton ela possui 13,4 metros de comprimento. Olha aqui, ó. Olha o comprimento. 13,4. A quadra de badminton ela possui 13,4 de comprimento. Independe se vai ser um jogo individual ou um jogo em pares. O que é um jogo individual e um jogo em pares, Leandro? O jogo individual, 1 contra 1. O jogo em pares, 2 contra 2. Então, independente de qual seja, se seja individual ou então pares, o comprimento da quadra é de 13,4 metros. Deu para entender? Beleza, agora vamos seguir. E possui dois tipos de largura. Ou a largura de 5,18 metros, ou a largura de 6,10 metros. Leandro, quando é uma largura e quando é a outra? Moçada, a largura de 5,18 metros, que é a mais estreita, é para o jogo de 1 contra 1, singulares, 1 contra 1. Agora, a largura de 6,10 metros, que é a largura maior, ó, é para quando for partidas de duplas, 2 contra 2. Deu para entender agora? Então, a quadra de badminton ela possui 13,4 metros de comprimento, independente se for partida de 1 contra 1 ou de 2 contra 2. Agora, a largura ela vai variar. Ela vai ser de 5,18 metros se for 1 contra 1, ou vai ser de 6,10 metros se for de duplas. Deu para entender? Vamos lá. Continuando. O campo é dividido em dois por uma rede, sendo ela feito com uma corda fina e tendo uma lona branca de 7,5 centímetros de largura na parte superior em todo o seu comprimento, medindo 76 centímetros e estando a cerca de 1,55 metros do solo. Atenção. Moçada, eu vou explicar pedacinho por pedacinho para você entender. Primeiro, moçada, vocês sabem que a quadra é dividida ao meio. Isso é fato. Para você ter o mesmo tamanho da quadra para uma equipe e o mesmo tamanho da quadra para outra equipe. Tranquilo? A rede, ela é coberta com uma lona branca na parte superior e essa lona branca possui 7,5 centímetros de largura. Essa lona branca vai de uma ponta à outra na parte superior da rede. Beleza? Beleza. Em todo o seu comprimento, medindo 76 centímetros e estando a cerca de 1,55 metros de altura. Moçada, quer dizer que a rede que tem essa borda, essa fitinha branca em cima, de 7,5 centímetros, ela tem uma espessura, a rede por completo,
de 76 centímetros. E a altura que essa rede está do chão é de 1,55 metros de altura. Porque a rede, moçada, ela pode ter essa bordazinha em cima, né, branca, que eles falaram, de 7,5. Só que a rede tem a parte que é entrelaçada, né, que vem embaixo. Então a rede, que é mais ou menos assim, ó, ela possui essa distância aqui, ó, da parte de cima da rede até a parte de baixo da rede. Essa altura da parte de cima até a parte de baixo é de 76 centímetros. Agora a altura do chão até a parte de cima da rede é de 1,55 m. Beleza? Deu para entender agora? Vamos lá. A quadra de badminton. Atenção. As linhas exteriores dos lados marcam a largura do campo de pares e as interiores marcam para as individuais. Leandro, me perdi todinho. Calma. Essa primeira parte eu vou explicar aqui para vocês agora. Você lembra que no slide passado nós falamos que o comprimento da quadra de badminton de 13,4 não muda. O que muda é a largura dela. Ó, o comprimento não muda, ó, 13,4 metros. Agora, a largura ela muda, ela vai variar. Ela vai variar de 6,10 a 5,8, se não me falha a memória. Deixa eu só corrigir aqui. 5,18. Então ela vai variar de 5,18 a 6,10. Por que isso? Porque quando o jogo é só de 1 contra 1, a largura é de 5,18. A largura do campo. Ó. Só que se for de 2 contra 2, a largura é de 6,10. Ele quis dizer aqui exatamente isso. Ó. As linhas exteriores, que é essa linha branca de cima aqui, ó, essa aqui e essa linha branca que está do lado de fora do campo, ela vai delimitar a largura do jogo dos pares, que é 2 contra 2. E a linha de dentro, olha aqui, ó, não tem uma linhazinha de dentro aqui, ó, outra linha de dentro aqui com a linha de dentro aqui, ó, branca. Ela vai delimitar o espaço do jogo de 1 contra 1. Então a distância da ponta até a outra é 6,10. Agora se tu pegar essa partezinha de dentro, ó, vai ter 5,18, que é o espaço para o jogo de 1 contra 1. Deu para entender? Vamos lá. No fundo do campo tem uma linha um pouco mais curta. Presta atenção que eu vou já explicar. Esta marca o limite do campo de pares, quando é feito o serviço. Após a equipe adversária devolver o seu serviço, o campo volta a ter o comprimento normal. Atenção. Moçada, você percebe que existe duas linhas no fundo, ó. Existe essa primeira linha aqui, ó, mas existe essa segunda linha de dentro. A mesma coisa do outro lado, ó. Possui a linha de fora, mas possui também essa linha aqui de dentro, ó. Deu para visualizar? Se não estiver dando para visualizar, eu vou deixar esse slide na descrição desse vídeo. E você vai poder baixar para você poder olhar direitinho no seu celular, ou então na sua Smart TV, ou então no seu computador ou tablet, beleza? Mas entenda o raciocínio que eu quero mostrar para vocês. Olha o que ele diz. No fundo do campo tem uma linha, um pouco mais curta, ó, essa daqui. Esta marca o limite de campo de pares, ou seja, o limite do campo de 2 contra 2. Quando é feito o serviço, após a equipe adversária devolver o serviço, o campo volta a ter o comprimento normal. O que é o serviço? O serviço é o saque. Então, quando a equipe de 2 contra 2 vai sacar, ela obedece essa linha aqui, ó, essa segunda linha. Só que depois que a equipe adversária voltar a bola do saque para a equipe que sacou, a quadra volta a ser a distância total de trás. Então, no jogo de pares, na hora do saque, tem que se obedecer essa linha de fundo mais recuada, ó, tanto essa quanto essa. Só que depois que a equipe adversária devolveu o saque para a equipe que sacou,
a quadra volta a levar em consideração a distância máxima, que é a da linha de trás. Deu para entender? Vamos lá. Se tiver dúvida, é só entrar em contato comigo, nas redes sociais ou nos grupos. Beleza? Vamos lá. Ainda continuando a quadra de badminton. A 1,98 m da rede está uma linha que demarca o início da zona de serviço. O que é o serviço? O saque. Essa área de serviço corresponde à área que você tem para fazer o serviço e na qual deve cair o serviço. Se você tiver um serviço curto e o volante cair na zona antes da área de serviço, você perde a jogada e o adversário ganha um ponto. Eita, Leandro, me perdi todinho. Desista, essa aí eu desisti. Calma, calma. Bem facinho eu vou explicar para vocês. Moçada, ó, ele falou que a partir do centro, aqui ó, centro, aqui ó, linha de centro. A 1,98 m para cada lado, existe uma área. Olha aqui, ó, 1,98 m, existe uma linha bem aqui, ó, uma aqui e uma aqui. Quer dizer que após essa área de 1,98 m, vem a zona de saque, que é essa zona aqui, ó, zona de saque ou zona de serviço. Ó, depois da linha, existe essa zona aqui, ó, de saque, de um lado e do outro. E isso depois da área de 1,98 m, beleza? E essa zona de saque ou zona de serviço é dividido em duas, aonde existe o lado direito e esquerdo, de quem está jogando, né? E do outro lado a mesma coisa, a área de serviço ou a área de saque, esquerda e direita. Deu para entender? Ele está dizendo o seguinte, que se você sacar, ou seja, realizar um serviço, e a peteca que você sacar, que a peteca no caso é a bola, mas nós vamos explicar mais na frente, ela não tocar na área de saque da outra equipe, tocar aqui, ó, nessa área de 1,98 m, é automaticamente ponto para outra equipe e a posse da peteca passa para outra equipe. O seu saque tem que sair da sua área de saque ou área de serviço e tocar a área de serviço da outra equipe. Se tocar essa parte que compreende 1,98 m, tanto de um lado quanto do outro, é ponto automático para outra equipe. Deu para entender? Olha aqui, ó. Se você fizer o serviço curto e o volante cair na zona antes da área de serviço, você perde a jogada e o adversário ganha um ponto. Beleza? Deu para entender?